Vacância, inadimplência, recuperação judicial, processo judicial, mais vacância e muito mais inadimplência. Você saberá tudo nesse vídeo, mas antes dá uma olhada na descrição porque a gente tem uma planilha super bacana para ajudar você a controlar os seus fundos imobiliários. Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para a gente fazer um vídeo tudo sobre o FII que vocês escolheram, que no caso é o RBRD. Inclusive eu achei aí uma escolha bem interessante de vocês, porque esse fundo tem história, esse fundo tem algumas coisinhas bem interessantes e eu vou comentar tudo para vocês. Mas antes, se você está gostando dessa série, se você está curtindo, se você quer mais, já deixa o like, compartilha esse vídeo para mais pessoas conhecerem e também sempre deixa aqui embaixo nos comentários as sugestões que vocês têm para os próximos tickers. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o RBRD. Eu separei aqui algumas categorias de informações para vocês saberem, tanto como se fosse uma ficha técnica, saber dos valores, saber das taxas, saber quem que é o gestor e tudo mais, e também um pedaço aqui para a gente falar um pouco da história. Mas este fundo merece, eu espero que esteja no título, porque esse fundo é vacância para lá, é inadimplência para cá, é ação judicial, é carência, é quase zerar a renda, é caos esse fundo, pelo menos na história, mas vamos ver como é que ele está hoje. Então, vou aqui pegar os dados básicos do fundo primeiro, ticker dele só para reforçar, RBRD11, é o RB Capital Renda 2, fundo de investimento imobiliário. Ele é do setor de tijolo, mais híbrido, porque ele tem escritório, ele tem galpão, ele também tem imóveis de varejo. A gestora é a RB Capital, a administradora é a Votorantim e a data de início desse fundo é 2009. Então ele tem aí 12 anos. Só que a gente vai focar nesse vídeo aqui mais nos últimos 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos. Tipo de gestão passiva. Lembra dessa informação porque ela vai ser relevante mais para frente. Taxa de administração, máximo de 0,17% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Então, uma taxa muito baixa, mas também é um fundo de gestão passiva, logo tem taxas menores mesmo. Tem uma taxa de consultoria também, que é 0,1% sobre o PL também, então um total dá 0,27%. Não tem taxa de performance. Agora falando um pouquinho mais de dados técnicos, né? Um pouco mais de números e valores. O patrimônio do fundo está em ali 133 milhões, é um fundo pequeno. O valor patrimonial da cota está ali em R$ 72. Lembrando que eu peguei esses dados aqui todos no dia 22 de novembro, então dependendo aí de quando você estiver assistindo esse vídeo, os valores podem ter mudado um pouquinho, mas na data de hoje esses os valores aqui. A cotação está ali nos R$ 45, então o PVP dele está em 0,62, quase 40% de desconto em relação ao valor patrimonial. Mas por quê? Talvez ali o que eu tenha feito no começo do vídeo, o título desse vídeo já tenha te dado uma ideia do porquê que ele está com esse desconto que ele está. Nem sei se eu deveria usar a palavra desconto, mas está abaixo do valor patrimonial. Dividend Yield, 1,87%. Lembrando que Dividend Yield é 12 meses, 1,87%. Cotistas, um pouco menos de 12 mil. Valorização, ou seja, o quanto que a cota oscilou no período de 12 meses, menos 43,5%, quase metade aí de desvalorização do que ele estava no 12 meses atrás. A BL dele, quase 24 mil metros quadrados e a vacância em 15% mais ou menos, 15,5%. Vamos falar agora um pouquinho do portfólio dele. Ele tem 4 imóveis. O primeiro deles é um galpão alugado para Ambev, em Minas Gerais. O segundo é o imóvel alugado para Ampla, no Rio de Janeiro, é um escritório. E daí tem 2 imóveis que eram alugados para as lojas Líder, um no Rio de Janeiro e um no Rio Grande do Norte. Os 2 eram para a loja Líder, os 2 são imóveis de varejo, ambos estavam locados aí para a loja Líder, mas eu não vou entrar agora não, vamos deixar um pouquinho mais para frente a parte da história. Um deles está vago e hoje outro está alugado para Riachuelo. Então vamos entender um pouquinho da história dele agora. Aqui na tela agora tem uma cotação de 5 anos, só para vocês entenderem um pouquinho como é que está a dinâmica da cotação desse fundo. Você vê que ele vinha crescendo bastante desde 2016 até ali no pico dos fundos imobiliários, que foi 2019, comecinho de 2020, e dali para baixo apenas. A gente teve, obviamente, a pandemia, que jogou para as cotações mínimas do fundo, depois teve uma boa recuperação. Lembra desse pico aqui de mais ou menos 2020? Porque vai ser relevante a hora que eu começar a falar um pouco mais da história dele. E dali para baixo apenas. Aí hoje a gente está ali na casa dos R$ 45. Realmente caiu muito desde o pico de R$ 113 mais ou menos. O histórico de rendimento é uma parte curiosa. E a gente sempre fala para vocês estudarem histórico, olharem, analisarem, porque o histórico vai te dar muita informação. Olhando esse gráfico aqui de histórico de rendimento, só ele você já vê uma coisa estranha, assim, uma coisa fora do comum, não é o padrão que você vê em fundos imobiliários aí. E quando você vê esse aspecto diferente,
você tem que entender o porquê que ele é diferente, o que causa essa diferença nele. Então você vê que em 2017, 18, 19 e 2020, onde estão marcando esses pontos vermelhos, você tem alguns picos de rendimento. O que é isso? Eu já vou te adiantar que é um aluguel anual. Então, um dos imóveis do fundo tem aluguel anual. Isso faz com que a distribuição do fundo em alguns determinados períodos fiquem mais altas e depois volta para o padrão do que seria o mês a mês. Então, é por isso que você tem esses picos. Agora, o pico ali em rosa, ele tem outro motivo. E é um dos motivos do porquê que eu acho interessante estudar esse fundo e outros fundos que estão mais fora do radar. A história é interessante. Vamos lá, vamos entrar agora na história mesmo. Senta que lá vem a história. Então lá em 2020, até um pouco de 2019, Lojas Líder é o foco da nossa atenção aqui. 2 imóveis estavam alugados para ela e teve a inadimplência em janeiro, depois inadimplência em março, depois inadimplência mais algumas vezes durante os meses à frente até um período de 2020, onde houve um grande acontecimento impactante para o fundo. No dia 4 de março de 2020, Lojas Líder realizou um pedido de recuperação judicial, o que justifica aí as inadimplências que estavam acontecendo e as que iriam acontecer nos próximos meses. Então o inquilino ali teve um problema financeiro, fez aí o pedido de recuperação judicial, e você consegue imaginar o problema que isso é para um fundo, ainda em especial um fundo de gestão passiva, pequeno, e o que o inquilino representava bastante ali da ABL do fundo. Então teve essa recuperação judicial e 2 meses depois, lembra daquele pico na cotação, na verdade pico não, aquele fundo na cotação depois da pandemia? Foi porque em 12 de maio de 2020, vou ler para vocês, rescisão antecipada das Lojas Líder e inadimplência também, óbvio, em abril. Então, além de ter a inadimplência mais uma vez, teve a rescisão antecipada. Então, o inquilino falou, não vou mais ficar aqui, mesmo porque nem estava pagando ali o aluguel. Isso daí causou uma queda na cotação. Apesar de que um pouco depois, por conta da rescisão antecipada, o fundo executou uma carta-fiança recebendo alguns milhões de reais. Por isso que ele teve aquele pico rosa na cotação. Por isso que ele teve uma distribuição muito grande naquele período. Foi por conta dessa rescisão antecipada, dessa carta-fiança, foi aí distribuído para os cotistas um aluguel, ou na verdade não seria um aluguel, né? Um rendimento muito alto naquele período, só que a partir dali os 2 imóveis ficariam vagos e não gerariam receita. E aqui vem 2 fatos curiosos. A gestão tentou fazer algumas modificações no fundo para tentar recriar o fundo, né? Remodelar o fundo e salvar dessa situação complicada. A primeira tentativa foi quando convocaram uma assembleia para a gestão reter parte desse dinheiro que receberam pela carta-fiança para poder recompor o caixa, poder fazer alguma coisa para preservar o fundo. Porém, em assembleia, os cotistas reprovaram, não foi retido o dinheiro e tudo foi distribuído. Por isso que teve aquela distribuição muito alta. Pouco tempo depois, na verdade alguns meses depois, teve uma outra assembleia onde a gestão queria modificar o fundo, alterar o regulamento, basicamente ali transformando o fundo de gestão passiva mais para gestão ativa, aumentando ali o objetivo do fundo de investimento e também ajustando as taxas do fundo para que o gestor, administrador, todo mundo fosse remunerado de acordo com o trabalho que existe em um fundo de gestão ativa. Porém, foi reprovado também. Então o fundo não conseguiu reter o dinheiro e o fundo não conseguiu se remodelar para se salvar dessa situação complicada. Então ele ficou numa situação ainda mais complicada e depois, nesse ano de 2021, lá mais para o começo, teve uma ação judicial contra o fundo e também teve uma ação judicial a favor do fundo, ou seja, o fundo contra o inquilino, porque falta ainda reaver uma parte do dinheiro, dado todo esse processo aí de recuperação judicial, de inadimplência, depois de rescisão antecipada. Então tem ações judiciais correndo aí, uma contra o fundo e uma contra o inquilino. Só que para melhorar um pouco essa história, né, porque até agora foi isso, né, fomos ladeira abaixo aqui, tá difícil. Mas em abril desse ano, 2021, o fundo conseguiu locar o imóvel, um daqueles imóveis lá de varejo, ele locou a do Rio de Janeiro para Riachuelo por 120 meses, porém com 11 meses de carência. Então o inquilino vai ficar ali dentro praticamente 1 ano sem pagar aluguel, só para depois começar a entrar essa nova renda no fundo e começar ali melhorar um pouco as condições do fundo. E como para fechar aqui a história com chave de ouro, em outubro teve inadimplência também de um outro inquilino do fundo. Então você vê que qual que é o problema de você ter um fundo pequeno, concentrado em poucos ou em um único inquilino às vezes? É isso.
Se o inquilino dá problema, o fundo tem problema e o problema é potencializado porque ele ainda é pequeno. Então ele teve um grande problema com um grande inquilino do fundo, que teve essa questão judicial, que teve essa questão aí de recuperação judicial. Então você vê que isso impactou bastante os rendimentos. Ele tem aí agora um outro problema com o outro inquilino, a Ampla, que é o imóvel de escritório, inadimplência em outubro. Esse é um fato recente, então a gente não sabe se já foi regularizado ou não. Mas você vê que teve muita coisa nessa história desse fundo. Vamos ver aí os próximos capítulos dessa novela para ver se a gente consegue ter uma locação do imóvel vago, se as inadimplências são regularizadas e também as questões judiciais são resolvidas. Então não é um fundo óbvio, é um fundo que tem bastante coisa para vocês olharem. Espero que todos os fatos que eu trouxe aqui para vocês tenham ajudado bastante e deixa nos comentários também o que você gostaria que eu analisasse aí no próximo vídeo. Qual fundo, o que você gostaria de sugestão talvez para incluir a mais nessa nossa análise, nessa nossa história dos fundos. A gente se vê na próxima e obrigado!